Boa noite, irmãos. Muito bom estarmos nesse lugar de adoração. Que nessa noite você possa se entregar, você possa usar esse momento para poder declarar ao Senhor que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é perfeito. Os corajosos que acabaram de chegar na chuva, estamos esperando o restante dos irmãos chegarem. Daqui a pouquinho, com certeza, teremos mais gente para juntos adorarmos ao Senhor. Mas enquanto isso, eu gostaria de ensinar uma canção para você. É uma canção que se chama Apocalipse 4. É uma canção que diz respeito à cena do trono de Deus, quando João é elevado ao céu e tem uma visão do trono, onde os seres celestiais, onde o universo inteiro adora ao Senhor entronizado. E por isso eu te convido nessa noite para juntos nos unirmos aos seres celestiais, nos unirmos aos anjos, nos unirmos aos 4 seres viventes, aos 24 anciãos, para adorarmos ao Senhor. Por isso se coloque em pé e juntos nós vamos declarar essas verdades dessa canção. É uma canção muito fácil e o refrão é bem tranquilo de se aprender. E eu estarei cantando agora para a gente aprender juntos, cantarmos juntos. E ela diz assim: Santo, Santo, só Tu és. Glória, honra sejam para Ti, Jesus. Vamos declarar juntos: Santo, 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 só Tu és. Glória, honra sejam para Ti, Jesus. Uma última vez para aprendermos: Santo, 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 só Tu és. Glória, honra sejam para Ti, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Jesus. Te adoramos nessa noite. Eu olhei e vi uma porta aberta para mim. Então ouvi um som que me dizia: sobe aqui, vem me ver, vem me ouvir falar, vem me ver. Vem me ouvir falar. E num instante eu fui cheio do Espírito de Deus. E foi então que eu vi Teu rosto que brilhava para mim. Lindo és, quão perfeito és, lindo és, quão perfeito és. Santo, Santo, só Tu és. Glória, honra sejam para Ti, Jesus. Só Tu és. Glória, honra sejam para Ti, Jesus. Glória a Ti, Jesus. Vamos declarar que Ele é lindo. Lindo és, quão perfeito és,
entrar em tua presença, Deus. Eu te vi assentado sobre o trono, eu te vi com os teus olhos de fogo. Eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. E eu te vi assentado sobre o trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo. Eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. E eu te vi assentado sobre o trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo. E eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. E eu te vi assentado sobre o trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo. E eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus. Santo, 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 só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus. Vamos declarar que Ele é santo. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus. Jesus. Obrigado, Jesus, porque podemos te adorar. Obrigado, Deus, porque tu és santo, glorioso e perfeito. E em meio a muitas falhas que temos, Pai, a tua santidade se eleva e teu Espírito nos preenche. E nós não precisamos mais olhar para trás, nós não precisamos nos preocupar com o lamaçal do pecado que estávamos atirados, porque o teu sangue nos salvou. E hoje somos justificados por ti, pela fé em Jesus, e podemos viver segundo a sua imagem e semelhança. Obrigado, Jesus, obrigado. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti, pois tu és único, tu és perfeito, e o Senhor é entronizado aqui neste lugar, no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte essa noite por estarmos aqui nesse lugar. Te adoramos, Jesus. Bom estarmos aqui nesse lugar. Amém. Que bom que você veio aqui, encarou em um tempinho, não posso chamar de mau tempo, né? Um ótimo tempo para nós, ficamos sem chuva um bom tempo aí. Que tempo maravilhoso esse, mas que bom que você veio encarar essa chuvinha para estar conosco. E eu queria que você pudesse manifestar essa alegria de estar aqui com alguém que estivesse perto de você e dissesse assim: olha, foi bom você ter vindo aqui essa noite. Você pode dizer para alguém perto de você, por favor, e você que está na internet, talvez você já tenha nos acompanhado há muito tempo, mas hoje, por causa da chuva, escolheu adorar em casa. Que Deus possa abençoar a sua vida, esperamos você em breve aqui presencialmente também. Pode se assentar, queridos irmãos. Deixa eu passar alguns avisos muito importantes aqui da nossa comunidade. Primeiramente, eu queria dar as boas-vindas a todos que aqui estão conosco, especialmente aí os nossos visitantes que estão com a gente. Sejam muito bem-vindos. Ficamos felizes de receber vocês aqui nesse lugar. E se você está visitando pela primeira vez e veio aqui a primeira vez, procure ali a Edilene no balcão de informações e retire um presente que nós preparamos para os nossos visitantes de primeira vez aqui. Semana que vem agora, nós vamos ter nosso encontro do Fruto Maduro. A Rede Fruto Maduro é a rede que trabalha com a melhor idade.
E enquanto nós não voltamos todas as semanas, e estamos fazendo isso gradativamente, será sempre a primeira quinta-feira do mês, das 14 às 16 horas. Então é um tempo curto, mas pontual, e que não deixa de ser uma bênção para todos aqueles que estão próximos aos 60 anos de idade, já podem vir participar, e acima deles, tá bom? Então nós queremos que você, se está nessa faixa etária, venha participar na quinta-feira, não precisa inscrição, não precisa avisar, nós estamos organizando um dia especial para a Rede Fruto Maduro aqui. E se você conhece alguém e gostaria de trazer para se enturmar, para ter um momento de ministração da palavra, de oração, e também um momento de lazer entre o pessoal da melhor idade, queria convidar você a trazer alguém nessa quinta-feira, às 14 horas aqui na nossa igreja. E aí as nossas crianças? Bom, temos aí a melhor idade, e no outro polo extremo temos as nossas crianças, e nós vamos ter agora no dia 15 ao dia 17 o Despertar Kids. Então eu convido você, a papai e mamãe, a fazer a inscrição do seu filho. Esse sim precisa de inscrição, não tem custo, tá bom? Atenção, isso é totalmente gratuito. A inscrição é só para a gente se organizar no sentido do lanche para as crianças, do espaço físico para a gente poder se preparar. Por quê? Porque na sexta-feira vai vir uma equipe de teatro profissional de Londrina para poder ministrar as nossas crianças. É a turma da Vila da Primeira IPI de Londrina. Então você que está aqui, papai, mamãe, ou você que está assistindo pela internet, faça a inscrição para na sexta-feira o seu filho vir participar dessa companhia de teatro que é maravilhosa e vai trazer uma ministração especial para as nossas crianças. Qual a idade, pastor? A partir de qualquer idade, mas crianças menores de 3 anos têm que vir acompanhada dos pais, porque nós não podemos carregar e segurar os seus filhos no colo. Então crianças menores de 3 anos com os pais acompanhados. 4 anos para cima, elas podem vir sozinhas e ficarem com a companhia de teatro, tá bom? Isso para todo o evento Despertar Kids, menores de 3 anos com os pais maiores de 4, liberado para estar aqui conosco. Só que na sexta-feira tem um aviso importante para o pai e para a mãe. Nós vamos ter ao mesmo tempo que estiver acontecendo a escola de pais, a Celebra Kids Infantil, o teatro, nós vamos ter ao mesmo tempo a escola de pais. O que é isso, pastor? Será um momento para a gente ministrar os pais sobre os principais desafios, falar sobre educação de filhos, família sacerdotal, muito importante. Então, quando seus filhos estiverem aqui participando do teatro, os pais estarão recebendo uma ministração especial. Qual é o horário, pastor? Das 19h30 às 21h30 horas. Então, é esse período que nós estamos preparando todos os dias à noite para ministrar as nossas crianças. Na sexta-feira já é diferente. Nós teremos um outro encontro. O encontro agora será para uma ministração com as crianças e depois uma vigília kids. O que é isso, pastor, uma vigília kids? Pois é, nós entendemos que as crianças, elas não têm Espírito Santo Kids, que nós não trabalhamos com o mini Espírito Santo. Nós trabalhamos com o Espírito Santo que preenche adultos e crianças. E nós queremos isso, um despertamento, um avivamento, a começar das nossas crianças, que vai ser no sábado à noite. Então vai ter o encontro e a vigília kids. Vigília que vai até às 9h30 também, igual no dia anterior. Aí sim, papai e mamãe, você pode sair, comer uma pizza, passear e vir buscar o seu filho às 21h30, que esse dia será só para as crianças. E no domingo de manhã às 10 horas, a gente vai encerrar com uma celebração kids. Vai ter criança pregando, dando avisos, testemunhos, caju e amora. Vai ter uma festa aqui no domingo só de manhã às 10 horas. Então, tem filhos pequenos? Seu horário no domingo do Despertar Kids é só às 10 da manhã, tá bom? Então se organize, prepare para estar conosco e para isso faça a sua inscrição para que a gente possa se organizar com tudo que estamos preparando para o dia 15 a dia 17 de outubro. E nesse sábado agora, por falar em crianças, estamos no mês da criança, né? Dia da criança está chegando e a gente vai fazer o Bazar Missionário. O Bazar Missionário tem uma ênfase diferente agora, desse mês. A ênfase é infantil. Nós teremos agora brinquedos para serem oferecidos, brinquedos em ótimo estado e brinquedos novos. Brinquedos que não têm condições nós não ofereceremos. Ótimo estado de conservação e brinquedos novos nesse sábado das 8 às 17 horas. Teremos também roupa infantil, calçado infantil, todo focado em criança. Pastor, queria vir, vai ter bazar adulto também? Vai, as meninas vão abrir também. Mas o foco é para o bazar infantil, oferecendo brinquedos ótimos para as nossas crianças da nossa comunidade, adquirindo por preço muito razoável e muito acessível também. Pastor, eu queria doar brinquedo, dá tempo? Dá até quarta-feira. Queria comprar brinquedos novos e deixar aqui na igreja para também abençoar tanto os missionários como as crianças. Pode também, até quarta-feira nós estamos recebendo e você pode contribuir com isso também. E, agora sim, os nossos adolescentes
Nessa quarta-feira agora tem Last Night. Você sabe o que é isso, né? É o encontro dos adolescentes que vai dar o tema do mês. E o tema do mês é família. Nessa quarta-feira, 20 horas, começa o Last Night. Tem mais alguma coisa que acontece quarta-feira? Tem, sim, senhor. Tem uma coisa que vai acontecer quarta-feira. Eu queria convidar você, que dá tempo de fazer sua inscrição ainda. É a Escola de Teologia, ou Teologia Visual, que nós vamos fazer o nosso EBA, Estudos Bíblicos Avançados, com esse tema. Ainda tem vagas lá, tá bom? Passa na secretaria, deixa o seu nome, que a gente está organizando para poder atender as pessoas e a gente fazer um encontro maravilhoso de estudo da Palavra de Deus. Vamos ficar em pé, queridos, vamos devolver nossos dízimos e ofertas. Mais uma vez, eu estou muito feliz de ver você aqui essa noite. Que alegria poder receber você, que alegria poder receber sua casa. E eu espero que você esteja com a mesma disposição, com a mesma alegria. Às vezes a chuva deixa a gente um pouquinho mais triste, mais desanimado, mas é hora de colocar o nosso coração para cima, celebrar a glória de Deus e bater palma bem forte e dizer a Jesus: nós amamos ao Senhor, nós te adoramos. E se você quer também adorar ao Senhor com dízimos e ofertas, aqui à frente estão essas urnas. Veio preparado? Oferte. Não veio preparado? É visitante? Não se constranja, está tudo certo. O importante é que você está aqui conosco essa noite. Pai, obrigado. Nós vamos celebrar ao Senhor com dízimos e ofertas, e que o Senhor possa honrar cada mão generosa e possa também manifestar o teu poder sobre nós, para que possamos cada dia sermos testemunhas do milagre daquele que nos salvou das trevas para a sua maravilhosa luz, em nome de Jesus. Celebrar ao Senhor, Deus que vence nossas batalhas. Não há barreira que Ele não possa quebrar, não há batalha que Ele não possa vencer. Se entra na guerra, Ele é poderoso para decidir. Não é no meu braço, no que eu posso, é na força de Deus. Não há barreira que Ele não possa quebrar, não há batalha que Ele não possa vencer. Se entra na guerra, Ele é poderoso para decidir. Não é no meu braço, nem no que eu posso, é na força de Deus. Oh glória, oh glória ao leão de Judá que venceu. Oh glória, não há quem possa com meu Deus. Oh glória ao leão de Judá que venceu. Oh glória, não há quem possa com meu Deus. Barreira que Ele não possa quebrar, não há batalha que Ele não possa vencer. Se entra na guerra, Ele é poderoso para decidir. Não é no meu braço, no que eu posso, é na força de Deus. Não há barreira que Ele não possa quebrar, não há batalha que Ele não possa vencer. Para decidir, não é no meu braço, nem no que eu faço, é na força de Deus. Oh glória ao leão de Judá que venceu. Oh glória, não há quem possa com meu Deus. Oh glória ao leão de Judá que venceu. Oh glória, não há quem possa com meu Deus. Oh glória ao leão de Judá que venceu. Oh glória, não há quem possa com meu Deus. Oh glória ao leão de Judá que venceu. Oh glória, não há quem possa com meu Deus. Podemos celebrar a Ele, pois não há quem possa com nosso Deus. Agindo Ele, quem impedirá? Se passarmos pelas águas, não vamos queimar. Se passarmos pelos mares, não vamos nos afogar. E a presença dEle habitará em nós, e estaremos seguros.
oh glória, oh glória. Não há quem possa com meu Deus, oh glória, oh glória. Ao leão de Judá que venceu, oh glória, oh glória. Glória a Ele, Jesus, o nosso Deus, nosso Rei, nosso Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado porque podemos celebrar, porque podemos ter alegria em nosso coração. E apesar de lutas e de desafios, temos plena confiança de que a alegria do Senhor é a nossa força. Temos a plena confiança que a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações. Por isso estamos seguros, seguros no que acreditamos. E nós cremos em Ti, Deus Pai, eterno, todo-poderoso, Criador de todas as coisas. Nós cremos em Ti, Deus, Jesus Cristo, o Filho ressurreto, enviado, Messias, o eterno Messias, aquele que nos salvou, aquele que nos comprou com sangue. E nós cremos no Deus Espírito Santo, Consolador, Ajudador, aquele que vem em nome do Senhor para habitar em nossos corações. Nós cremos em um Deus trino, completo, pleno, cheio de graça e que traz esperança ao nosso viver. Sem esse Deus não existe vida, sem esse Deus não existe alegria, sem esse Deus não existe esperança. Por isso, Deus, como Tua igreja, nos fortaleça, nos capacite a cantar essa canção agora. Uma canção em que declaramos a nossa fé. Enche o coração de cada irmão aqui com a convicção daquilo que nós cremos. Nos ensine a cantar essa canção. Aleluia. Nosso Pai, o eterno Deus, único Criador, todo-poderoso, através do Santo Espírito, nos deu Seu Filho Jesus, o Salvador. Eu creio em Deus, nosso Pai, eu creio em Cristo, o Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Juiz e defensor, sofreu ali na cruz, em Ti sou perdoado,
Nosso Deus é três em um. Creio na ressurreição que nos levantará. Pois eu creio no nome de Jesus. Eu creio em Deus nosso Pai. Eu creio em Cristo o Filho. Creio no Espírito Santo. Nosso Deus é três em um. Creio na ressurreição que nos levantará. Pois eu creio no nome de Jesus. Pois eu creio no nome de Jesus. Pois eu creio no nome de Jesus. E cremos em todas as suas promessas. E cremos na sua fidelidade. E cremos no seu amor eterno. Nós cremos. Eu creio na eternidade, no puro nascimento, na comunhão dos santos, na santa igreja. Creio na ressurreição, quando Jesus voltar. Pois eu creio no nome de Jesus. Eu creio em Deus nosso Pai. Eu creio em Cristo o Filho. Creio no Espírito Santo. Nosso Deus é três em um. Creio na ressurreição que nos levantará. Pois eu creio no nome de Jesus. Eu creio em Deus nosso Pai. Eu creio em Cristo o Filho. Creio no Espírito Santo. Nosso Deus é três em um. Creio na ressurreição que nos levantará. Pois eu creio no nome de Jesus. Pois eu creio no nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado que as nossas canções cada dia mais sejam cristocêntricas, voltadas em Ti, Pai. Capacita-nos, Pai, a Tua igreja. Capacita a Tua igreja a declarar essas verdades, Pai. Que nós possamos fugir, Pai, do ambiente de adoração voltado para nós mesmos, Pai. Que o ambiente como aconteceu agora possa acontecer por toda a eternidade. Quando a Tua igreja declara aquilo que crê e declara os atributos daquele que merece, daquele que merece, daquele que merece toda honra e toda adoração. Nenhum outro há na terra, no céu, debaixo da terra, em todo o universo, merecedor de toda honra e toda glória. Apenas ao nome de Jesus toda a honra e toda a glória, que seja dada para sempre e para sempre pela Tua igreja. Nos capacita com Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode se sentar por gentileza. Obrigado, equipe de louvor. Hoje em jornada tripla, né? Esse é o terceiro culto, a terceira celebração. E na mesma intensidade, na mesma unção, eu tenho que reconhecer que a nossa igreja é muito bem servida e muito abençoada nessa área de adoração. Deus tem usado essa igreja de uma maneira diferente. E eu tenho passeado e andado por muitos lugares aí, visitado algumas igrejas, e dificilmente a gente vê e experimenta o que nós temos visto e experimentado nesse lugar. É tão maravilhoso.
E eu tenho assim, a graça de poder voltar depois de algumas viagens, sentar nesse primeiro banco e dizer como é bom estar nesse lugar sendo ministrado, nesse nível de adoração, nesse ambiente de adoração. Eu queria que você aproveitasse isso cada domingo, cada terça, que tem sido maravilhoso. Vamos continuar falando sobre o nosso cristianismo básico aqui. Essa canção que a gente acabou de cantar, ela traz muitos elementos e princípios básicos. A gente cantou aqui sobre a ressurreição, a gente crê na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, cremos no puro nascimento, na igreja de Jesus. Mas hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma outra dinâmica. Uma dinâmica que muitas vezes é esquecida e nós não deixamos passar adiante. Pode voltar para mim o primeiro slide, fazendo favor? Esse aí é o último, tá bom? Obrigado. Ótimo. Deixa eu ver se passa aqui agora para mim. Ótimo. Esse homem aqui chamado Martinho Lutero, talvez você não conheça muito bem a história dele, mas ele é o responsável direto por você estar aqui essa noite, nesse espaço de adoração chamado de Igreja Protestante ou Igreja Reformada. Martinho Lutero, antes de ser o reformador e deu início à Igreja Protestante, ele era um padre, um sacerdote católico, que viveu em torno dos anos de 1500. Quando ele estava pastoreando ou estava cuidando da sua paróquia local, Martinho Lutero foi assaltado por diversos pensamentos que estava em profundo conflito com a religião da época. Vale a pena lembrar que está acontecendo alguma coisa importante aqui nesse período. Os anos de 1500, nós estamos assistindo o período mais difícil, mais corrompido e mais imoral da igreja da época, a igreja cristã. Nesse período só existia uma igreja no Ocidente, chamada de Igreja Católica Apostólica Romana. Nesse período não existia igreja evangélica, igreja protestante, Assembleia de Deus, nem presbiteriana. Por isso só existia uma igreja cristã. E era o período mais perturbador, mais pervertido, mais difícil e com mais desvios doutrinários da história da igreja cristã, esse período que esse homem viveu. Ele estava pastoreando a sua comunidade local com esses profundos conflitos, mas um em especial chamava atenção. Sabe qual era? Chamado de indulgências. Dentre todos os desvios que estavam acontecendo naquela época, que era chamada pelos historiadores de Era das Trevas, inclusive, irmãos, não peço que você acredite em mim, eu peço que você pesquise na história, eu peço que você vá para cavar fundo para ver se a palavra realmente tem a ver com fundamentos históricos e verdadeiros. A verdade é que esse período das trevas trouxe algo especial e muito difícil para todas as pessoas que queriam andar corretamente na doutrina na época, chamado de indulgências. O que eram as indulgências? Indulgência nada mais é do que você prestar algo a alguém em sentido de troca. Alguém devolve para você o que você fez por ele. Você paga por aquilo e recebe como benefício. As indulgências nesse período, e o Martinho Lutero era um padre que praticava as indulgências também, era mais ou menos assim. Você confessava, fazia confissão auricular com o padre ou sacerdote religioso, ele ouvia a sua confissão e dava a sua punição ou a sua penitência. E a penitência não era a oração, a penitência não era uma reza, a penitência era dinheiro. Então, se ele escutava você mentindo, por exemplo, ele olhava para você de dentro do confessionário e dizia: o seu pecado tem perdão por R$20, em termos de hoje, vamos dizer assim. Se ele ouvisse, por exemplo, que você extorquiu alguém ou tirou vantagem ilícita, R$50. Se ele ouvisse, por exemplo, que você tem dificuldade para perdoar alguém ou está com ódio de alguém, R$100. Se você adulterou, R$1.000. Ou seja, para você obter o perdão divino e ter acesso ao céu, você precisava antes garantir que esse perdão viesse pela sua contribuição financeira. Você pagava pelo seu perdão. Isso significa, ou se chama na história, de indulgências. O pessoal fala de vender pedacinho no céu. Seria mais ou menos essa a ideia. Mas o Martinho Lutero foi confrontado diretamente com o texto da palavra de Deus. No período mais triste da história da igreja cristã, um homem diante da palavra, e é a palavra de Deus que traz luz para o caminho, a palavra de Deus que ilumina as trevas, e a palavra de Deus que deu luz a esse período das trevas. O Martinho Lutero teve uma parada diante desse texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: mas no Evangelho é revelada a justiça de Deus, que no princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Quando Lutero lê esse texto,
seu coração bate mais forte, uma descarga de adrenalina vem sobre o seu organismo, ele sente que Deus está falando com ele, e então ele vai para a sua paróquia local, escreve algumas teses que ele estava em desacordo com a igreja tradicional da época. Lembra que só existia uma igreja na época cristã, e ele coloca na porta da capela dele as 95 teses, 95 pontos que ele discordava da igreja institucional da época. No domingo seguinte, quando os fiéis chegaram para a missa dominical, encontraram um padre diferente, um padre ousado, um padre cheio do Espírito Santo, e um padre que estava questionando o poder religioso e dogmático da época, que tinha desviado a igreja de Jesus. E nessas teses estava escrito que somente Jesus Cristo salvaria e justificaria o ser humano. O ser humano não obtinha perdão pela contribuição no gasofilácio da igreja. O ser humano não obtinha perdão por fazer boas obras. O ser humano não obtinha perdão por ser uma pessoa do bem. Ele só teria acesso à graça e à salvação por meio da justificação que vem pela fé. O que eu fico preocupado, sinceramente, irmãos, é que 500 anos se passaram. Houve uma revolução nesse período. Dali, o Martinho Lutero teve que sair fugido da sua paróquia. Ele foi perseguido pelas principais autoridades religiosas, papas, bispos, cardeais, todas as dioceses. Encaça esse homem que estava confrontando os princípios doutrinários. E lá, na Alemanha, escondido num castelo, ele dá origem ao que nós chamamos de protestantismo mundial. Lá nasce a igreja evangélica que você conhece, que defende, sobretudo, a Bíblia como regra de fé e prática. Nós não abraçamos tradições para delinear os nossos dogmas ou doutrinas. Nós abraçamos a Bíblia. O problema maior, e o que me entristece e me preocupa, é que nós, cristãos evangélicos que estamos aqui hoje, temos maiores dificuldades em sermos de fato bíblicos e protestantes, e mais facilidades de sermos mentalidade católica apostólica romana. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que o Martinho Lutero lutou para ter em 1500, continuou ainda sendo projetado na religião lateral. E os protestantes foram contra essa ideia de fazer boas ações para ter o céu, ter acesso à eternidade porque fazem justiça pessoal, ter méritos para ter garantia na eternidade. O protestantismo é contra isso, só que nós abraçamos essa verdade. Quantos de nós não achamos que temos direito para ir para o céu? Quantos de nós não achamos que temos méritos o suficiente para entrar na eternidade? Quantos de nós não batemos no peito e falamos assim: ah, mas eu mereço o céu, eu sou bonzinho o suficiente para ir para o céu, eu sou bom o suficiente para estar diante de Deus? Olha só que interessante, eu acredito que nós tenhamos trocado a palavra que está escrito na Bíblia, justificação, pela palavra justificativa. Eu acho que essa má compreensão está impedindo a gente de ter uma saúde espiritual e até mesmo uma saúde bíblica e doutrinária. Porque para muitos de nós, o que nós temos diante de Deus são justificativas e não justificação. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma justificativa é uma desculpa, é um desvio do problema, é uma tentativa de driblar e de se afastar da punição. Por exemplo, você está num tribunal porque você, vamos dizer assim, deixou de pagar suas contas. Uma pessoa foi lá, fez um protesto e agora você está diante do tribunal porque você tem uma dívida com aquela pessoa. E lá você está dizendo e justificando perante o juiz: não, na verdade essa conta não existia. Não, na verdade eu não sabia dessa conta. Não, na verdade ela não é tão alta assim. Na verdade essa pessoa usa de má fé comigo. Ou seja, você vai dar justificativas, contratar um advogado para dar justificativas de que você não é digna ou digno de receber aquela punição. Então você vai se justificar, e não há garantias que a sua justificativa seja aceita. Justificação é diferente. Você está lá diante do juiz dizendo: eu não sabia que eu tinha essa dívida, é alto demais os juros que ela está cobrando, essa pessoa usou de má fé comigo. Aí sabe o que acontece? Entra alguém pela porta principal do tribunal. Esse alguém entra e fala assim: Senhor meritíssimo, peço a palavra, eu gostaria de declarar esse homem ou essa mulher inocente. O juiz olha e diz assim: não, mas ele está sendo acusado pelo crime de não ter pago as suas contas.
E aquele homem então bate no peito e fala assim: esse homem não tem mais dívidas, porque eu sou o culpado. Todas as dívidas que ele tem são minhas, está tudo no meu nome, eu assumi as dívidas. Inocente esse homem, e puna a mim mesmo. Essa pessoa, ou você que estava lá sentado no tribunal, olha para o outro e diz assim: uau, eu não preciso justificar mais nada. Eu não preciso ficar lá para o juiz falando: ô seu juiz, é o seguinte, eu não sabia dessa dívida. Ô seu juiz, essa pessoa está cobrando mais do que eu devo. Ô seu juiz, não. Outra pessoa assumiu a culpa. Outra pessoa disse: o problema é meu, não é mais dele. O que você faz? Você sai do tribunal justificado, ao invés de apresentar justificativas. O nosso problema talvez é que nós tenhamos mais justificativas para apresentar a Deus do que de fato a justificação. Nós temos a justificativa dos nossos dízimos que nós entregamos na igreja. Nós temos a justificativa da nossa boa índole praticada dentro da vida cristã. Nós temos a justificativa do bem que fazemos e da justiça que promovemos. Mas quem disse que isso leva para o céu? Irmãos, nós trocamos as ideias. A gente fala sobre ter caráter, ser honesto, ser homem do bem, ser fiel à esposa, fiel ao marido, ser respeitoso com os pais, como se isso fosse um upgrade numa pessoa que está indo para o céu. A gente está dizendo assim: olha, seja um bom cidadão, pague as suas contas em dia, devolva o troco, não passe ninguém para trás, seja honesto. E a pessoa que faz isso, ela diz: eu vou para o céu direto sem bater em nuvem, porque eu tenho sido uma boa pessoa. Queridos, mesmo se você não estivesse aqui na igreja, você deveria ser uma boa pessoa. Mesmo se você não estivesse nessas fileiras, você deveria pagar as contas em dia, respeitar o seu marido, ser fiel à sua esposa, considerar os seus pais, ser um cidadão de bem, não passar ninguém para trás, não extorquir, não mentir, não caluniar, não fofocar. Mesmo se você não estivesse dentro de uma igreja, você deveria ser assim. Nós trocamos. Nós achamos que isso nos promove a estar para a eternidade. Olha Deus, como eu sou honesto. Olha Senhor, como eu sou um homem de caráter. Olha Deus, como eu tenho integridade. Deus, eu mereço o céu. Não, você não merece o céu. Por causa disso, não. É mais ou menos o seguinte: os meus filhos vêm e falam assim para mim: pai, vamos pensar, um dos filhos para ficar melhor. O Heitor vem e fala: pai, eu quero um upgrade na minha mesada. Eu quero que o Senhor me dê mais notabilidade agora na família. Eu quero ser mais considerado. Eu quero ser mais respeitado, porque eu mereço isso. Eu olho para ele e falo: por que mesmo, filho? Ele vai falar: pai, eu arrumo a minha cama todos os dias. Eu escovo o dente. Eu como todos os dias na hora certa, no almoço, no café, na janta. Eu respeito o senhor e a mamãe. Eu sou um bom aluno na escola. Pai, eu mereço ser mais honrado nessa casa. Aumento de mesada e preciso ser mais reconhecido aqui. Eu olho para ele e falo assim: filho, desculpa aí, mas você não faz mais que a sua obrigação. É o que a gente faz com Deus. Olha Deus, o que eu tenho de moral. Olha meu caráter. Olha Senhor, olha minha credencial. Olha. E Deus olha e fala assim: você não faz mais que a sua obrigação. Você deveria ser assim mesmo se você não estivesse na igreja. Porque não são os nossos méritos que nos justificam. Os nossos méritos, eles podem ser uma justificativa diante de Deus, mas Deus não aceita justificativa. Deus só aceita a justificação. E o negócio é tão profundo que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 5, o versículo capítulo 5, versículo 1, o tema que eu vou ministrar com você aqui essa noite, conversar: justificação pela fé. Olha só o que está escrito em Romanos 5. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes. Se você não percebeu a profundidade dessa palavra, eu fiz questão de destacar duas palavras ou dois termos em vermelho. Primeiro, pela fé. Irmãos, nós não somos justificados diante de Deus pelas nossas boas obras. Não é porque você serve um sopão aos moradores de rua que você vai para o céu. Deveria fazer isso, mas não porque você está comprando sua garantia de eternidade. Não é porque você pratica a justiça social que você tem garantia para o céu. Não é porque você é uma pessoa boa ou faz caridade que você vai para o céu. O texto diz que é pela fé. É uma apropriação de um direito que Deus deu para você. Voltemos à história do tribunal. Lá está o homem dizendo: você, essa pessoa aí, você mesmo, estava lá sentado. Ele não tem culpa nenhuma. Eu sou o culpado.
E aí você olha para o juiz e fala o seguinte: não, mas eu quero fazer alguma coisa para ajudar. Não, eu quero fazer alguma coisa para contribuir. Não, eu preciso pagar alguma dívida. O juiz olha para você o seguinte: você está inocente, você não precisa fazer mais nada. Vá agora e viva a sua vida, porque alguém tomou a sua culpa. É a mesma ideia de a gente querer fazer aqui, lá, servir na igreja, fazer e dizer: Senhor, olha, eu estou fazendo. A salvação não se ganha pela compra, a salvação se adquire pela fé. É um processo de fé que nos gera de novo em Deus e nos traz, sabe o quê? Paz com Deus. Você sabe o que é isso? Sabe o que significa paz com Deus? Bom, é só a gente pegar os termos contrários, irmãos. Uma pessoa que tem Jesus Cristo e acessou a justificação pela fé, ela tem paz com Deus. Quem não tem Jesus Cristo e não acessou a justificação pela fé, o que ela tem? É óbvio, irmãos. Não precisa ficar com essa cara de assustado, não. Guerra com Deus. É óbvio. Porque se com Jesus eu tenho paz com Deus, sem Ele eu estou em estado de guerra contra Deus. Então, ser bom não é suficiente. Ser bonzinho, bem afamado na sociedade, não é suficiente. Você deve ser assim e não mude isso. Se você é uma boa pessoa, não mude seu comportamento. Se você paga suas contas em dias, continue assim. Se você é um bom cidadão, não mude a sua posição. Mas saiba que ser bom não é suficiente. Não é assim que Deus leva as pessoas para o céu. Porque no inferno está cheio de pessoas boas e que estão lá, amargando o tormento eterno. Bondade, caridade, boa justiça não carrega pessoas para a eternidade. Ser bom não é o suficiente. E parece que é o que a gente quer acreditar. Irmãos, nós somos protestantes. Há 500 anos atrás o Martinho Lutero disse: por fé e não por obras. E a gente está jogando isso na lata do lixo. A gente está menosprezando um tema que custou caro à teologia cristã, de recuperar da Bíblia um entulho que tinha sido colocado de boas obras e ações praticadas para ganhar terreno no céu. Não, Martinho Lutero remove o entulho, mostra que a salvação é pela graça, e sabe o que a gente está fazendo? Está entulhando de novo. Achando que a bondade que praticamos é o requisito para chegar ao céu. Deixa eu falar uma coisa para você que talvez seja um pouco constrangedora. Nós nunca enterramos tantas pessoas como no período que nós vivemos agora. É triste, é complicado. Mas eu preciso trazer uma palavra para você que tem me constrangido e é necessário dar essa orientação como igreja. Em momentos de funeral, não foi um, não foi outro, foram vários, quase 100% deles, eu escuto sempre alguém falando uma palavra que parece ser consoladora, que parece fazer o bem para a família enlutada. Lá está a pessoa chorando no esquife, na urna, a partida do ente querido, e chega alguém bem intencionado e diz o seguinte: nós temos a garantia de que essa pessoa está com Deus, porque ele foi um bom homem. Nós temos essa garantia de que essa pessoa está com Deus, porque ela foi uma boa mulher. Ou seja, é bem intencionado, é confortador, traz algum tipo de alento à família enlutada, mas é mentira. Não se vai para o céu sendo bom. Eu, como pastor, não entro nessa. Eu não coloco pessoas no céu ou no inferno a propósito. Não é minha responsabilidade dizer quem está lá e quem não está. Mas eu nunca vou usar um termo que eu acredito que não é verdade. Ele foi uma pessoa boa, Deus há de ter misericórdia dele. Não, Deus não tem misericórdia de pessoas boas. Deus tem misericórdia de quem tem Jesus na sua vida. Deus não tem misericórdia de quem faz tudo certinho. Deus tem misericórdia de quem ama Cristo. Porque sem Jesus nós somos inimigos da cruz. Sem Jesus nós estamos em guerra contra Deus. Sem Jesus nós estamos lutando contra Deus. É a nossa carne, é o nosso pecado, é a nossa índole maligna que está dizendo não para Deus. E aí depois a gente faz coisas boas e diz: Deus, olha para mim. Não é assim que funciona, irmãos. Por isso que nesse mundo nós estamos classificando pessoas boas e íntegras como gente que vai morar no céu. E não é verdade. É interessante, parece legal, mas a Bíblia não fala disso. Porque pessoas boas, pessoas justas e pessoas legais não conseguem entrar no céu fedendo a pecado. Sim, mas pastor, você falou a mesma frase? Justas, boas e legais, fedendo a pecado, isso não combina. Combina sim. Você quer ver um texto bíblico de Isaías capítulo 64, versículo 6? Olha o que diz: somos como o impuro. Impuro é o contaminado, o sujo, o maltrapilho.
E ele diz: todos nós, não escapa ninguém, do pastor à secretaria da igreja, todos, do pastor ao andarilho, todos, do papa ao pop, todos. Ninguém foge da impureza, todos nós somos impuros. E os nossos atos de justiça são como os trapos de imundícia. Irmãos, esse texto aqui ele está maquiado, tá bom? Ele está camuflado para não causar nojo em você. Mas eu vou ter que abrir as cortinas e mostrar a realidade dele agora. Prepara o seu estômago aí. Naquele período da Bíblia, as mulheres não tinham nem sempre livre, nem always. Você sabe o que eu estou querendo dizer, né? O que as mulheres custam para esconder, para que ninguém veja, que é algo realmente que traz um certo tipo de constrangimento e nojo. Nesses períodos da Bíblia, as mulheres usavam como panos. Eram usados vários panos durante o dia para conter o fluxo menstrual. E a palavra trapo de imundícia é pano sujo de menstruação. Então pensa no dia que você acertou tudo. Pensa no dia que você foi o homem, a mulher mais justa de face da terra, que se morresse fosse direto para o céu, sem bater em nuvens. Pensa no dia que você deu lugar à pessoa mais velha, o dia que você acolheu o necessitado, o dia que você perdoou o ofensor. Pensa no dia que, se Jesus estivesse andando na terra, ele ia dar um abraço em você e falar: rapaz, você está igualzinho a mim. Aí Deus olha para você e diz o seguinte: deixa eu dar uma cheiradinha. Ainda está cheirando o trapo de imundícia, ainda está fedendo o pano menstrual. Irmãos, não tem como sermos bons e ir para o céu. Não tem como sermos justos e ir para o céu, porque a nossa justiça e a nossa bondade não atravessam o critério de Deus. Ora, irmão, nós cantamos aqui no começo do culto: Santo, Santo. Só tu és santo. Santo significa ele é puro, ele é perfeito, sua imagem é irretocável, ele é imaculado, ele é pleno, ele é totalmente inacessível. O que a gente quer fazer com os nossos trapos de imundícia, irmãos, na frente dele? Olha aqui, Senhor, olha a minha bondade, olha só, agora eu vou para o céu. Deus dá uma cheiradinha. Não dá para entrar no céu ainda fedendo a sujeira. O melhor de nós, sem Jesus, ainda fede. O melhor de nós, sem Jesus, ainda é podre. Não tem essa, irmãos, de ser melhor versão. Hoje eu sou a minha melhor versão. Isso pode funcionar no coach. Isso pode ser baboseira de motivação pessoal, mas na Bíblia, irmãos, só tem melhor versão quando você nasce de novo. Porque se você não nasceu em Jesus, você pode ter um corpo melhor, um salário melhor, uma agenda melhor, um desenvolvimento pessoal melhor, mas ainda continua a pior versão de você mesmo. Porque segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz: aquele que nasceu em Cristo, nova criatura é, nova versão é, a velha versão já passou e tudo se fez novo. Eu sei que você está doida, ou está doido, para usar essa metodologia mentirosa dos nossos dias e dizer: eu vou ser a minha melhor versão e vou conquistar o mundo. Mas se você não nascer de novo, você pode conquistar o mundo inteiro e ainda vai perder a sua alma. Você pode chegar nos lugares mais altos do sucesso e ainda assim a alma ser perdida por toda a eternidade. Vale a pena? Será que é isso que nós queremos? Porque a grande verdade é que ser bom não é suficiente. Esse texto prova para nós que nós precisamos de alguém que nos justifique. Por isso que esse texto de Lucas capítulo 18 mostra faz um raio-x do nosso coração, da nossa tentativa de nos justificar pelos nossos feitos. Em Lucas 18, Jesus conta uma parábola para aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam aos outros. Jesus contou essa parábola. Ponto, para aqui. Vamos atualizar, irmãos? Porque é legal a gente ler a Bíblia como se fosse para os outros. O duro é de lê-la quando ela é para nós. Vamos atualizar. Alguns que estavam na igreja presbiteriana independente, no culto das 19h30, assistindo pela internet ou presencialmente, no dia 3 de outubro de 2021, que confiavam nas suas próprias justiças e que achavam que eram bons o suficiente para Deus dever alguma coisa para eles, para esses, Jesus contou uma parábola. E a parábola ele colocou duas pessoas, o fariseu e o publicano. O fariseu é o exemplo bíblico de alguém que obedece à religião. O publicano é o exemplo bíblico de quem anda longe de Deus. Jesus coloca essas duas imagens para dar um choque. Porque na nossa cabeça o religioso é justificado por ser religioso. E o publicano é condenado por ser pecador e pagão. Mas não é como a história termina. Jesus conta essa história para mim e para você.
e para ver se a gente é fariseu ou publicano. O fariseu em pé estava ali orando no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, eu não sou como aquelas pessoas que moram no meu bairro, que trabalham comigo, que frequentam a minha igreja, eu não sou ladrão como eles, eu não sou corrupto como eles, não sou adúltero, assim, nem mesmo como esse publicano nojento que está aqui do meu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana, e eu dou meu dízimo de tudo quanto eu ganho. Olha que exemplo, irmãos. O camarada não é ladrão, o camarada não é corrupto, o camarada não é adúltero, o camarada não é um sacana, um cafajeste. O camarada dá o dízimo e ainda jejua. Ô, irmãos, vamos falar a verdade. Não precisa nem orar. Entendeu? É só fazer assim, ó, a coisa acontece, é assim que funciona. Não é porque Deus não trabalha assim com a gente. O mundo sim, mas Deus não. Olha a figura do publicano. O publicano estava à distância, ele não se sentia nem digno de estar naquela igreja, ele não se sentia nem digno na hora que o pessoal levantava a mão no louvor, ele não se sentia nem digno de trazer o dízimo na frente, porque ele falava assim: quem sou eu para levar dízimo? E então, ele estava lá batendo no peito e nem olhava para o céu com vergonha de Deus e dizia: Senhor Deus meu, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. A pergunta é, e que choca: quem é que está justificado? O que vai na igreja domingo à noite? Ou que bate no peito dizendo: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim? Quem é que vai justificado? Jesus sentencia, eu não. Estou longe de trazer essa resposta para você. É Jesus quem traz. E ele diz: eu lhes asseguro, eu lhes digo, eu lhes confirmo que o homem publicano e não fariseu foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem exalta a si mesmo será condenado, mas quem se humilha será exaltado. Esse texto mostra para mim que a minha tendência de ser justo não me leva para o céu. A minha vontade também não me leva para o céu. Eu posso continuar tendo uma boa fama diante da sociedade, mas sem o Cristo que me justifica, ainda continuo sendo inimigo de Deus. Sim, é isso que você é isso que eu sou. Sem Deus nós continuamos sendo inimigos de Deus. Não, pastor, mas eu tenho algo para oferecer a Deus. Sem Jesus, eu posso levar algo a Deus. Vamos ver se você pode mesmo? Olha esse texto de Efésios capítulo 2. Olha a nossa condição sem Deus, irmãos. Olha a nossa condição sem Jesus. Dá uma olhada só. Ele nos deu vida estando vocês mortos. Primeira sentença, você está morto. Sem Jesus, você está morto. Olha, ele deu vida. Quando Jesus entrou na sua vida, ou se ele não entrou, infelizmente, aí você continua morto. Mas se entrou, você agora está vivo. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andaram anteriormente, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você sem Jesus é filho da desobediência, rebelde, teimoso. Aí o texto continua dizendo, e não alivia para o nosso lado: sem Jesus a gente continua pior ainda. Entre os quais também todos nós, lembra de Isaías 64? Ninguém salva. Não tem um mais justo nessa igreja, não tem um que é melhor que o outro, não tem um que é mais santo que o outro, não tem, irmãos, não existe isso. Então todos nós andamos uma vez nesse caminho de morte, de desobediência, nas inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Preste atenção nisso aqui. Você pode ler comigo agora? Eu vou contar até 3, a gente só vai ler a última parte em vermelho. Éramos por natureza filhos da ira. Eu quero que você fale para você ouvir a força dessa palavra. Vamos lá. 1, 2, 3. Éramos. Irmãos, você já ouviu aquela historinha? Eu também sou filho de Deus. Já ouviu? Já viu o camarada que está na igreja A, B, C, na religião A, B, C? Eu também sou filho de Deus. Deus é um só. Deus é pai, Ele é pai de quem tem Jesus. João capítulo 1 versículo 12 diz: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quem não recebeu Jesus é filho da desobediência, é filho da ira, está morto. Essa é a condição de quem não tem Deus. Irmãos, eu pergunto para vocês, olhando para essa foto agora que eu vou colocar, alguém tem algo para oferecer a Deus sem Jesus? Alguém pode comparecer diante de Deus sem Jesus? O camarada está morto, é filho da ira, é filho da desobediência, e quer dizer que é filho de Deus? Não. Só quem é justificado por Cristo é que de fato é filho de Deus. Então não é o fato de você estar aqui dentro dessa igreja que você vai para o céu. Porque, irmãos, vamos ser sinceros aqui,
Se eu estiver num galinheiro dando milho de pipoca, milho para as galinhas lá, milhinho para as galinhas lá. Esses dias eu fui no sítio, ali da família da Bia, do Scarpim, e os meus filhos adoram ir lá e jogar milho para as galinhas. E eu vejo os meus filhos lá dentro do galinheiro, eu entro no galinheiro com eles, mas eu não viro galinha, irmãos. Ninguém me confunde com galinha lá dentro. Eu estou lá, milhinho, vem cá. Mas alguém passa ali e fala assim, olha uma galinha grande, uma galinha careca. Já viu? Ninguém faz isso. Porque estar num galinheiro não me faz uma galinha. Como também estar numa igreja não me faz crente. Estar aqui não te faz o herdeiro do céu. Estar aqui cumprindo todos os ritos, talvez você foi criado nessa igreja pelo seu pai, pela sua mãe, mas nunca aceitou Jesus. Talvez até já se batizou, mas ainda não sabe o que é ter Cristo como Salvador. E sabe o que acontece? Sabe qual é o meu medo? O meu medo é chegar lá na eternidade, você ter ouvido todos os meus sermões e ainda assim ir para o inferno. Porque eu não estou aqui para ter uma boa oratória. Eu não estou aqui para me despontar no universo dos pregadores. Eu estou aqui para tirar pessoas do inferno com a palavra de Deus e levá-las para o céu pela graça de Jesus que me foi confiada através da palavra. Então não vale a pena, irmãos. Se você está no caminho sem Jesus, é só olhar para o seu coração. Você ama Jesus? Qual é o motivo que te faz vir aqui essa noite? Ou melhor, desculpa. Quem é o motivo que te faz vir aqui essa noite? Porque só quem é o motivo que você consegue responder. Porque qual é complicado. Você já não está aqui por quem deveria estar. O motivo é que você veio aqui talvez para conseguir bênçãos. Veio aqui para agradar o seu pai que está bravo com você porque você bebeu uma cachaçada ontem à noite. Veio aqui para agradar a esposa porque ela viu que você pisou na bola e você está aqui hoje. Veio aqui porque você quer aliviar a consciência de um problema que você fez. Esse não é o motivo, irmãos. Esse é qual motivo. A pergunta não é qual o motivo que traz você nesse lugar. A pergunta é quem é que te trouxe a esse lugar. Por quem você veio a esse lugar. Porque se você veio por Jesus, justificação. Mas se você veio por qualquer outro motivo, justificativa. E justificativa não leva para o céu. O que nós precisamos abrir os nossos olhos é que tem muita gente dentro da igreja evangélica indo para o inferno. Irmãos, eu não preciso colocar um palco na cidade de Sertanópolis, colocar um palco na avenida principal e dizer, ó, os perdidos de Sertanópolis. Tem muita gente perdida dentro da igreja. Dizimista, batizado, membro que ainda não aceitou Jesus, aceitou a doutrina, aceitou a igreja, aceitou os pais colocando o princípio religioso, mas ainda não aceitaram Jesus. Vai para o inferno. Não estou dizendo vai para o inferno em vocativo ou em verbo imperativo. Estou dizendo que pessoas assim vão para o inferno. E não tem o que salva. Eu fui filho do presbítero tal, fui filho da diaconisa, eu fui filho do pastor, eu fui filho no céu. Não tem credenciais. A única forma de entrar no céu é quando você diz que você foi filho de Jesus. É isso que abre as portas do céu, que justifica você de todos os seus pecados. E que te dá a garantia de que a eternidade está com você e Ele estará contigo por todo sempre. Essa é a garantia. A garantia não é o que você faz, é o que Ele fez. O nosso problema é querer chegar lá no céu com a nossa justiça e não chegar no céu com a justiça de Jesus. Olha só esse texto. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Posso voltar à história do tribunal? Você está agora diante do juiz tentando se defender do seu erro e da sua falha. Sabe quem é esse juiz agora? O próprio Deus. Você está diante do seu juiz santo, todo-poderoso, tentando justificar e dar garantias de que você merece o céu. E o seu juiz está olhando para você e dizendo, não, tem trapo de imundícia aí. Não está muito bem. De repente a porta do tribunal abre e entra um advogado vestido de branco. E a palavra de Deus diz em 1 de João capítulo 3 que o nosso advogado Jesus Cristo intercederá diante de Deus por nós. Entra o seu advogado, se coloca ao seu lado e diz ao juiz: Senhor Deus, este homem ou esta mulher que está aqui tentando se defender para ir para o céu, dar justificativas, ela não precisa fazer isso, porque eu a justifico. Eu sou o culpado, eu sou o pecador.
Eu morri na cruz do Calvário por ele e por ela. Eu assumo a sua culpa. O castigo que deveria estar sobre ele, a punição que deveria estar sobre ela, a punição que deveria estar sobre a sua vida, caiu sobre mim na cruz do Calvário. Eu já paguei, eu já morri, eu já me entreguei, eu já sofri por ele, eu já paguei os seus pecados. Esse homem, essa mulher merece a eternidade, não porque ele é bom, não porque ela é justa, mas porque eu estou diante dela. E Deus olha para você, não vê as suas obras de justiça, olha para você, não vê os seus pecados, olha para você e só vê uma pessoa, Jesus Cristo. E gente igual a Jesus entra no céu, gente igual a Jesus entra na eternidade. Então Deus diz: vinde bendito do meu Pai, e possuí a terra que vos está prometida desde a fundação do mundo. Mas se você não tiver Jesus, Deus olhará para você e dirá: afastai de mim que eu não os conheço, e vão para o fogo eterno, para estar preparado para o diabo e seus anjos, e afastem-se de mim que eu não vos conheço. Meus irmãos, Deus vai nos enxergar pelo critério de Jesus. Se temos Jesus, bem-vindo ao céu. Se não o temos, as portas do inferno estão nos saudando. Por isso, que não adianta nós pensarmos, porque filhos da desobediência só tem justificativa. Você é um filho da desobediência ainda? Depois de tanto tempo aqui ouvindo mensagem, de estar aqui essa noite, ou talvez estar assistindo a esse vídeo na sua casa, você é um filho da desobediência? Você ainda dá justificativas porque você não muda de vida ou não vai para Jesus? Filhos da desobediência só têm justificativas, mas filhos de Deus têm justificação. E quem tem justificativas vai para o inferno, mas quem tem justificação vai para o céu. E é por isso que nós estamos com essa mesa aqui, com essa frase de fundo. Deixa essa frase mais um pouco para a gente pensar nisso. Porque Jesus Cristo, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo que é dado por vós. Da mesma maneira, depois de terem ceado, Jesus tomou o cálice e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: esse é o cálice na nova aliança do meu sangue, façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês vão anunciar a morte e ressurreição do Senhor até que ele venha. Você foi convidado para participar da mesa do Senhor. E mesa só participa quem é filho. Mesa participa só quem é justificado por Cristo. Quem é justificado por Cristo tem acesso e direito à mesa. Você não precisa apresentar credenciais para Deus para apresentar-se para tomar o pão ou para participar do cálice essa noite. Você não precisa apresentar credenciais. Você só precisa apresentar Jesus. E diga: por Jesus eu vou andar com Ele, por Jesus eu vou viver com Ele. Querido irmão e irmã, eu tenho pregado nesses últimos dias com muito peso no meu coração, porque Deus tem dado palavras aqui nesse lugar, dito que para algumas pessoas o tempo do fim está se aproximando e ainda não fizeram a sua decisão por Jesus. Há um domingo atrás, uma pessoa que estava sentada nessa fileira me mandou um áudio depois do almoço dizendo: pastor, hoje eu tomei uma decisão diferente na minha vida, e agora eu quero fazer um compromisso de que as coisas serão diferentes daqui por diante. A palavra de Deus tocou meu coração, e à noite ele já não estava mais conosco. Por isso, isso pesa no meu coração, para dizer que você talvez não tenha muito tempo para fazer pensamentos e reflexões sobre o seu futuro, porque a vida é curta demais para você continuar andando no caminho da desobediência e no caminho da religiosidade. Nosso papel essa noite não é formar mais religiosos, não é fazer pessoas mais cristãs, é fazer filhos e filhas de Deus. E eu queria que você perguntasse no fundo do seu coração: você é um filho da ira ou você é um filho de Deus? Você se sente na identidade de Cristo ou você entende que você está participando só de uma religião? Porque daqui a pouco vai começar os retiros, os acampamentos, e você vai continuar participando das programações da igreja sem ter Jesus na sua vida ainda? Ser Jesus é o princípio para toda a transformação. Por isso você é convidado a vir à mesa. Você que já é batizado nessa igreja, que já fez a sua pública confissão por Jesus. Esse é o critério para participar da comunhão nessa comunidade: ter sido batizado na nossa comunidade ou batizado numa igreja evangélica. Mas se você ainda não foi batizado, eu queria convidar você. Amanhã tem sala de preparação de novos membros, às 19 horas. Ainda dá tempo de você vir, fazer a sua participação, fazer a sua escolha, ser também batizado e participar dessa mesa. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a igreja tem muitas pessoas que Deus não tem, e o mundo tem muitas pessoas que Jesus tem. Então estar dentro de uma igreja não lhe garante nada na eternidade. Você pode participar até desse momento,
Mas se não tiver Jesus, esse momento é apenas um ato religioso. Justificação pela fé é a certeza de que Jesus mora em mim e eu sou filho de Deus. Irmãos, eu estou muito preocupado de fazer religião com vocês. Eu não fui chamado para fazer isso. Por isso, você goste dessa palavra ou não goste, eu me livro da responsabilidade sobre a sua vida, de ter te advertido aqui nesse lugar, de que você precisa de Jesus. Você ouviu, você sabe disso, isso já não está mais comigo. Eu entrego o recado de Deus para dizer que diante de justificativas, ninguém verá Deus, mas com a santidade de Cristo em nós, nós teremos um mundo de eternidade com Cristo. Se você que vai participar da ceia nesse momento, quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar. Eu quero convidar os presbíteros a virem aqui à frente, nós vamos cantar essa linda canção. E nós vamos servir a ceia para você no seu lugar. Nós vamos servir a ceia como Jesus vai fazer naquele dia do banquete final. Ele vai chamar a mesa e vai dizer: deixe-me servir vocês. E nós vamos até você para dizer que o que estamos fazendo um dia Jesus fará na eternidade. Queira estar lá, ande com Jesus. Pai, nós consagramos esse momento de ceia. Fala conosco, ministra o nosso coração e nos ajude a se apropriar pela fé de Jesus Cristo. É só isso que a gente tem que fazer. Andar com Jesus, amar Jesus e estar aqui por causa de Jesus. Isso nos torna candidatos ao céu e nos traz a garantia da eternidade. Que ao participarmos do corpo e do sangue, nós sejamos lembrados disso, de que só filhos podem ter acesso à mesa. E obrigado pelos filhos e as filhas que nessa noite se recompõem em torno da sua mesa para receber refrigério, alento, alegria e paz em nome de Jesus. Amém. Você que vai participar da ceia do Senhor, eu queria pedir que você se colocasse em pé, por gentileza. Assim que os presbíteros passarem, você tomar a sua ceia, você continue na sua posição, que nós vamos encerrar nossa celebração. Abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina temor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina temor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Abra os nossos olhos, Senhor. Ao som da Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir Sua palavra. Nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, enquanto partimos o pão, Senhor, os nossos olhos se abrem. Abra os olhos dessa igreja, desse Teu filho, dessa Tua filha. Abra os olhos dessa jovem, desse jovem, Pai. Ao som da Abra os olhos desse homem, dessa mulher, Senhor. Corações queimam de amor, queimam de Você pode se colocar em pé, por gentileza. Declare isso. Perfume seu coração. Prepare sua vida. Você vai receber o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Chame esse Jesus para estar contigo. Preparamos a mesa,
Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por esse momento aos teus pés. E que essa noite, Pai, se entrou alguém filho da ira ou filho da desobediência, saia desse lugar filha de Deus e filho de Deus em nome de Jesus. Se alguém entrou aqui dando justificativas para a sua vida, saia daqui justificado pela graça e mediante a fé. E que a tua bênção e a tua vida esteja sobre nós, transformando gente morta em gente viva e fazendo a tua obra resplandecer em nós e através de nós, para que essa cidade seja impactada, para que a região, as circunvizinhanças, o mundo seja tomado da certeza de que aqueles que nasceram de novo são a melhor versão do Senhor nessa terra, em nome de Jesus. Deus abençoe, uma boa semana em nome de Jesus, irmãos. Os olhos se